Salve, salve pessoal, muito boa tarde. Pois é, eu sou o Guilherme Colucci mesmo, vim lá da Rádio Gazeta, só cortei o cabelo, apresentar aqui o Gazeta Esportiva primeira edição, sempre com a mesma animação, um prazer, uma honra, meus parceiros de hoje, o Theo. E aí, Theo, tudo bem? Salve, tudo boa bem? Tarde, hein? Gostei do novo visual, tá aprovado, tá Diferente, aprovado. né? É. Mandei ele A gente disfarçar. tava acostumado aí com a cabeleira. Valeu, então. Boa tarde, um prazer, Boa uma tarde. honra. E aí, Má, tudo bem? E aí, tudo Boa bem, tarde, você? Eu já tive o privilégio de ver o cabelo sala, antes, né? né? Na sala, já tinha visto já. Tá desde sexta com o cabelinho novo. E aí, Má, tudo certo? Eu tô bem, e você? Boa tarde. Tô bem também, Então tá bom. tranquilão. Tô empolgado, hein, porque dei uma olhada aqui no espelho e o espelho tá quente, cheio de novidades, cheio de coisas pra gente falar. Você pode acompanhar a gente pelo nosso Facebook, tá tudo passando ao vivo lá na nossa live. Gazeta Esportiva é o caminho do nosso Face. Depois a gente posta no YouTube e você pode acompanhar também. Então sintonize aí conosco, vá mandando seus comentários, tanto a Marina quanto o Theo, eles vão lendo aí à medida que o programa acontece. Bom, e aí do Facebook a gente já começa a pensar no site, né? Afinal de contas, tudo internet, o gazetesportiva.com, que é o maior e melhor portal de notícias esportivas do Brasil, você já sabe, né, Théo? Você entra lá, pá, pega uma notícia das mais quentes que tem, porque o pessoal nunca deixa faltar nada, e você já vota na enquete. A enquete focaliza o São Paulo, mais especificamente o Brenner, e essa eu quero ver, hein? Essa aqui dá um pano pra manga. O Brenner foi mal aproveitado pelo São Paulo? As opções sim ou não, você vota lá no gazetaesportiva.com. E aí, Theo, foi mal aproveitado, A Brenner? questão é que ele sai por empréstimo, Isso é né? isso. Ele vai voltar pro São Paulo. São Paulo que acertou a contratação do Marquinhos Calazans, atacante, joga pela beirada do campo, tem 22 anos. Acertou por 3 temporadas, a chegada dele em São Paulo é prevista para amanhã. E em troca vai ceder o Brenner por empréstimo de 1 ano, até o final de 2019, para o tricolor carioca. Mas a gente colocou aqui, se ele foi mal aproveitado, São Paulo ainda pode aproveitar ele exato. futuramente. Mas nessa primeira passagem eu acho que não foi bem aproveitado pelo São Paulo. Olha, eu acho que a negociação do São Paulo foi até bem conduzida, né? Porque de repente o Brenner vai lá pro Flu, pega uma cancha, Exato. pega um pouco de jogo, de ritmo, volta bem, e aí o São Paulo pode até aproveitar melhor. Exato. Mas eu concordo com O você, objetivo viu? é justamente esse, dar rodagem aí pro Brenner, que vinha sendo pouco utilizado pelo Cuca, né? Uhum. O Brenner foi mais utilizado pelo Dorival no começo do ano No passado. Aguirre foi esquecido. Começou bem, aí foi esquecido pelo Aguirre, recebeu algumas chances aí, raras chances, Foi expulso, né? Fez né? 2 gols contra o Corinthians já. verdade, também. Altos e baixos o Brenner, né? Pois é. E aí, Márcio, você acha que o Brenner de altos e baixos foi bem aproveitado, mal aproveitado? Porque eu lembro de gol do Corinthians e expulsão. Quando eu falo do Brenner, que ele foi expulso num jogo de pré-Libertadores, alguma coisa assim, não lembro. Assim, atrapalhou ali. Então, é complicado, né? Mas foi emprestado. Foi emprestado, igual o Theo falou, né, até o final desse ano, em troca pelo Marquinhos Calazans aí, que deve ficar 3 anos no São Paulo. Eu acho que ele foi mal aproveitado, na minha opinião, também, mas acho que a partir de 2 princípios. Primeiro, do próprio clube, que não aproveitou, mas também do jogador, que nas poucas vezes que entrava também não fazia A diferença. a diferença, né? Então, acho que tem esses dois lados aí, né? Essa pergunta a gente pode levar pelos dois lados, tanto do atleta quanto do próprio clube. E como você ou o Theo falou, os dois, não sei agora, é bom para dar rodagem para ele, né? Acho que uma das intenções do próprio São Paulo era isso, ele conseguir ter esse espaço em outro clube, o Fluminense que precisa aí, né, de um atacante, sempre precisa, o Fluminense sempre está em problemas, mas também aplicou 4-1 no final de semana, tem gente feliz, né? Pois é, 4-1. né? Mas eu acho que foi bom para as duas partes. Espero que o Brenner consiga essa rodagem e que o Calazans tenha uma boa passagem no São Paulo. E o São Paulo tá empilhando pontas, né? Se a gente for ver o tanto de pontas que o São Paulo tem, e ainda vem o Marquinhos Calazans, 22 anos, promessa. Vamos ver como ele vai desempenhar no São Paulo, mas se é pedido do Cuca, a gente espera que vai ter chance, que vai ter uma perseverança aí no futebol do Marquinhos Calazans. E o que a gente espera é que o São Paulo consiga desempenhar um futebol um pouco melhor, né? Quarta-feira, repeteco, joga de novo contra o Bahia no domingão. Jogou 11 horas da manhã, 44 mil pessoas no Morumbi, ficou no 0 com o Bahia. Agora, quarta-feira, jogo no Morumbi, é o último do Morumbi antes do São Paulo ceder para a Conmebol por causa da Copa América. E aí espera-se, é válido pela Copa do Brasil, né? Bom colocar esse asterisco. E aí espera-se que o São Paulo ganhe do Bahia, não é, Theo?
Com certeza. Espera-se que depois desse primeiro encontro aí o Cuca já tenha uma ideia maior aí do que fazer para derrotar esse time do Bahia, que mudou, né? O Roger Machado mudou a escalação para enfrentar o São Paulo, montou ali um time com 3 volantes, um time mais para preencher mais o meio do campo, né? O que acabou acontecendo, o Bahia jogou melhor, dominou ali as ações do meio do campo, segurou o São Paulo direitinho, ainda mais com um ataque tão dente de leite do São Paulo, né? Depois ainda que ficou Toró, Elinho e Antony na frente. Foi buscar, né? Dente de leite fazia tempo que eu não via. Depois que ficou ali Antony, Elinho e Toró na frente, fica difícil furar um time que tá tão compacto no campo de defesa. Vamos ver se o Cuca muda alguma coisa para esse jogo de quarta, para ver se São Paulo engrena aí, principalmente no ataque, né? E, Marina, o Theo falou do ataque, a gente justamente tem que abordar esse ponto, né? Os números do ataque do São Paulo com o Cuca não são muito agradáveis, né? São 8 jogos, 7 gols, não é isso? Exato. Desde a chegada do Cuca, são esses números que não agradam. Claro que a gente tem que lembrar da lesão do Pablo, que é a grande referência ali no ataque do São Paulo, né? Quando foi que ele se lesionou mesmo? Eu não lembro. O Pablo, ele jogou contra o Palmeiras lesionado pelas semifinais do Paulista, né? Primeiro jogo, né? Ele jogou a ida lesionado, aí a volta já foi o Carneiro, né? Exato. Já foi Everton Felipe. Já foi o Everton Felipe, isso. Verdade. Já foi o Everton. Não, então ele se machucou no jogo da fase de grupos, porque o né? Carneiro fez o gol de pênalti, né? Eu acho que foi o seguinte, Enfim, faz tempo, né? Foi tempo, lá né? no Depois a gente pode até No buscar. Morumbi o Pablo jogou, daí aí depois teve problema na lombar, tem razão. cirurgia. Aí depois, verdade. Exato. Então, assim, passa por isso também, né? E usando a expressão do Theo que eu gostei, o ataque dente de leite não está conseguindo fazer esses gols tão importantes. Aí o Theo também falou, né, no final de semana aí, vão se encontrar de novo amanhã, e o São Paulo não tem um bom retrospecto com times comandados pelo Roger Machado, né? Amanhã se encontram de novo. Tem até uma pergunta aqui, já só antecipando um pouquinho, né? O Elton Dória falando se a gente acha que o São Paulo vai passar pelo Bahia, né? Se ele leva contra o Bahia. Lembrando que são 2 jogos. Para mim, o importante é amanhã, que é no Morumbi o jogo. O São Paulo tem que abrir vantagem, uma boa vantagem, porque a decisão vai ser lá. E é uma sequência difícil, porque a sequência de São Paulo é São Paulo no Morumbi, São Paulo e Bahia no Morumbi, Corinthians em Itaquera, depois a volta da Copa do Brasil contra o Bahia. Então é uma sequência bem difícil. Bem difícil, decisiva, né? Nesse caso, mais da Copa do Brasil, claro. E tem que lembrar que o São Paulo tem que apostar as fichas na Copa do Brasil, né? Porque não está disputando nada além dela e do brasileiro, né? Então, assim, tá perguntando assim, se vai passar ou não, tem que passar, né? Eu acho que é um bom teste, Começando por amanhã, né? Tem que abrir uma vantagem, pelo menos uns 2-0, né? Aí tem que passar por esse problema do ataque que não faz gol. O ataque que não faz gol e o time do São Paulo que tá mais no DM do que qualquer outra coisa, viu, Theo? Ó, vamos lá. A Marina lembrou aqui da lesão do Pablo. Aí o Arboleda iniciou o período de transição física. O Lisieiro teve mais um entorse grave no tornozelo direito. E tem também o Hernanes, que contra o Bahia, assim como o Lisieiro, saiu. Só que o Hernanes saiu sentindo a coxa. Então, o departamento médico do São Paulo está qualificado, né? O Arboleda, Pablo... Né? Continua, desde o começo da temporada. O time tá bom, viu? Tá bem complicado pro Cuca montar o time e manter, né? Principalmente as peças que ele quer utilizar como pro time titular. Né? Até a rodagem, de repente. Exato, para dar liga no time de vez, né? O time ganhar entrosamento, ganhar encaixe. Mas fica difícil. O Lisieiro vem, joga 2 semanas, passa um mês fora, agora vai passar 2 meses, vai voltar só depois da Copa América. Tá usando até muleta. Por um lado é bom que daí o Cuca já não conta com ele, já vai montar o time de outra maneira, só que é complicado. Aí vem o Hernanes, não consegue entrar na forma física, seria uma peça essencial para o São Paulo nesse começo de Brasileirão aí.
já a fase decisiva de Copa do Brasil, mas o Hernanes ainda não conseguiu pegar engrenar, o ritmo. Né? E o Arboleda, que acaba de se recuperar, seria uma boa notícia, pode estar fazendo o último jogo dele contra o Corinthians no final de semana, se ele vier ficar à disposição de fato, né? A situação do Arboleda é aquela, né? Ele é equatoriano, foi convocado para a Copa América, deve jogar contra o Corinthians, se recuperar da lesão, e aí é esperado uma venda do Arboleda já logo depois da Copa né? América. É uma projeção. É isso, projeta-se que, né? Exato, não tem nenhuma negociação em andamento que a gente saiba, né, que o São Paulo tenha colocado aí, mas a Copa América sempre serviu, né, como uma janela. Então é muito provável, e ele já demonstrou também que gostaria, com todo respeito ao São Paulo, mas que gostaria de ir para outro clube, então deve aí nessa pausa para a Copa América, enquanto ele estiver jogando na seleção, ele ser vendido, né? Ou pelo menos vendido. receber proposta, ser assediado. Essa é a situação do São Paulo, que joga na quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Bahia. O Palmeiras também joga quarta-feira pela Copa do Brasil, mas é bem diferente a situação. Joga contra o Sampaio Corrêa, fora de casa, e não tá com o departamento médico tão cheio assim, né? O jogo do Palmeiras é no Castelão, jogo de ida, e o Palmeiras tem um retrospecto bem positivo contra o Sampaio Corrêa, não é, Théo? Exato, são 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Bom. E não dá para esperar menos do que mais 2 vitórias aí nos próximos 2 jogos. O time do Palmeiras é infinitamente superior ao do Sampaio Corrêa, que foi rebaixado da Série B para C no ano passado, né? Hoje disputa a Série C. O Palmeiras já está com pé, mão, cabeça, tudo nas quartas de final aí da Copa do Brasil. Aí depois cai, eu quero ver o pessoal te cobrando. Aí pode cobrar, pode cobrar. Aqui, cadê o Theo? Cadê o bigode? A cobrança deles em cima de mim não vai ser maior do que a do torcida do Palmeiras em cima do time, então tá tudo certo. Dá pra aguentar, né? Meninão aqui tem costa larga, acostumado. E ô, Márcia, você é supersticiosa? Eu gosto de números. Porque, vamos lá. Tem alguns números nesse confronto entre Palmeiras e Sampaio Corrêa que são interessantes. Os times se enfrentaram em 2015 pela Copa do Brasil. Palmeiras depois veio a ser campeão da Copa do Brasil. Com goleada, né? Foi 5x1. Foi 5x1 aquele jogo. E aí, no Castelão, o Felipão tem memórias agradáveis também com esse estádio, né, Marina? Pois é, né? Não sei se o pessoal aí se lembra, mas Felipão, quando era técnico da seleção brasileira lá em 2001, pelas eliminatórias da Copa, né, quando o Brasil de fato se classificou lá no Castelão, ele venceu a Venezuela por 3-0. E aí o Brasil foi para a Copa e posteriormente nós ganhamos o nosso último título mundial, que foi com o Felipão. Muita gente cornetou lá no 7x1, mas tem que lembrar que ele realmente é o último aí que ganhou, né, a Copa do Mundo com o Brasil. Então o próprio Felipão, né, via assessoria, confirmou que o Castelão traz algumas boas lembranças, né, na vida dele e tal, por causa desse jogo, porque se classificou e depois veio a ganhar, né, a Copa do Mundo mesmo. É uma situação bem interessante. Eu sou supersticiosa, eu gosto dessas coisas. Esses números assim, essas coisas. Um retrospecto interessante para o Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras ganhou tem 3 Copas do Brasil no currículo, 2 vencidas com o Felipão. Exato. Eu acho que dessa foto aí era de 2012. A foto que apareceu, a retrospectiva aí. A jaquetinha, né? A retrospectiva não, o histórico. A jaquetinha 2012. Aparece, né? Ó, patrocinadora ali. Patrocinadora, verdade, Parece 2012. Que sim. Em 2012, que não foi um ano muito bom pro Palmeiras, né? Foi rebaixado. E tem um imbróglio da Libertadores novo agora, né, Marina? Gente, acabou de sair, a Conmebol acabou de divulgar, né, na verdade, que agora uma nova regra existe. Times que forem rebaixados para a Série B, das suas ligas nacionais, das, suas ligas, das elites, das suas ligas para a Série inferior, não poderão disputar no ano seguinte a Libertadores e a Copa Sul-Americana. Por que nós lembramos disso falando de Palmeiras, não é? Que em 2012 o Palmeiras venceu a Copa do Brasil e disputou a Copa Libertadores no ano seguinte. Mas em 2012 o Palmeiras caiu. Então, se fosse nessa nova regra, o Palmeiras não poderia disputar a Libertadores no ano seguinte. Resumindo, em 2013 o calendário do Palmeiras era tumultuado, mas era um tumulto meio estranho, porque estava na Série B e ao mesmo tempo na Libertadores. Então a Conmebol decidiu por separar essas situações. Faz não sentido acontece também, mais. né? Faz muito sentido. Demorou até para chegar nessa. É um torneio de elite, né? Não faz sentido. Não, os melhores da América. Aí você vai e pega um time que está na segunda divisão, né? Exato. Não tem muito sentido, como vocês bem disseram. Algo a pontuar sobre isso? Eu acho que nem tem muito, né?
concordo com a decisão. Quero ver se o Palmeiras trupicar aí com o Sampaio Corrêa, que o pessoal vai te cobrar, hein? Mas, ó, pessoal, já falamos de São Paulo, aí a gente pulou o muro, já falou do Palmeiras também. Os dois que tratam de Copa do Brasil são os negócios dos times nesta quarta-feira. Agora vamos de Facebook para dar uma quebradinha no gelo, né? Dar uma desenrolada. Gazeta Esportiva. Pessoal participando aí do primeira edição, tá? O que estão falando? Quais são os comentários? O Ricardo Souza abre aqui falando que o São Paulo não soube aproveitar o Brenner. Ele teve as oportunidades e não aproveitou, tem que pegar a rodagem. Concordando com o que a gente disse, né? Ele falou também que o Elinho, se o Elinho não acordar, também vai embora. Muito displicente, bom jogador, mas tem que acordar. Habilidoso, né? O Elinho, ele é habilidoso, eu acho até que ele não é muito um ponta, né? Ele não é tão agudo assim, o Elinho. Ele vai pra cima, mas o forte dele é cortar pra dentro e bater, né? Ele tem um bom passe, acho que ele tá sendo mal aproveitado nesse sentido. Quem sabe mais na parte central taticamente, exatamente, Acho que e também por ser garoto ainda, né? O início dele foi muito meteórico ali. Meteu gol no Flamengo, né? Entrou em 15 minutos, já meteu Caixa, golaço. Gaveta contra Golaço, o Flamengo. aquilo ali foi um petardo. Aí é normal, o garoto acaba ficando ansioso, acaba não aproveitando direito as chances, como foi o contrário do Anthony, né? Que foi sendo utilizado aos poucos e hoje é titular absoluto do time. Foi bem trabalhado a situação do Anthony. O Gregório Júnior perguntando o que a gente acha do São Paulo na temporada. Irregular, Essa é uma pergunta complicada, mas... Irregular. Algumas surpresas, como a final do Campeonato Paulista, mas muito irregular. Por exemplo, um time que não é confiável. Assim eu definiria o São Paulo, porque tem um jogo que pega um adversário difícil e vai bem taticamente. Aí tem um jogo que é um adversário mais fácil, você vai ver o São Paulo dar um mole absurdo. Sim. Então eu diria que, assim, eu não confiável. Destacar que é um trabalho no começo. No começo ainda, é um time em formação. O Cuca já deixou claro que o objetivo dele principal na temporada não claro, se possível conquistar um título seria ótimo, até pelo passado recente do clube, mas o objetivo maior dele é formar um time para 2, 3 anos, continuar sendo competitivo, colher os frutos e, enfim... e um time jovem, também, assim, né? mas faz muito sentido, né? Sentido porque é tudo que o São Paulo não teve nos últimos 10 anos. E as escolhas das contratações do São Paulo fazem sentido. Assim, Igor, não estou julgando se está jogando bem ou não, mas Igor Vinícius, Pato, Tietê, são jogadores jovens que a curto, médio e longo prazo podem render bons frutos. Vitor Bueno, enfim. Né? Justamente em relação a isso, o Ricardo Souza está falando, se o São Paulino até hoje não entendo o que vem acontecendo com o time. Vem jogador, sai jogador, jogadores que a torcida acha que vai dar certo e não dá, jogadores sem vontade. Qual a opinião de vocês? Eu acho que a grande culpa é da diretoria pela falta de planejamento. Nos últimos anos, a quantidade de empréstimo que o São Paulo fez, jogador vem para daqui a 6 meses ir embora, para daqui a 1 ano ir embora. Ou seja, não dá uma continuidade, né? Você não aposta numa contratação a longo prazo, como é o caso do Palmeiras. E sabe quem que é o próximo a ser emprestado? Já vai ser o Birubiru. Que nem... Não, total. Pelo amor de Deus, assim, saca? Uma contratação foi contratado, a gente pegou e falou, será? Tem uma perspectiva e tal, mas não. Então é complicado. Tem uns nomes em todos os times, assim, na verdade, que a gente nunca entende, né? Porque Nico Freire no Palmeiras. Não, tem. O Corinthians é campeão também, viu? Tem uns jogadores que... O Gustavo Mosquito no Corinthians, o André Luiz. Né? A gente olha assim e a gente fala, uau, como eles chegaram aí, né? Sim. Mas enfim. Chega por este momento? Por este momento. Daqui a pouco sou eu que vou ler, hein, gente? Então manda comentário aí, fazendo favor. Próxima rodada é a Marina, e já que a gente tava falando aqui de Gustavo Mosquito, André Luiz, ambos ex-jogadores do Corinthians, vamos falar do Coringão, né? Coringão joga no meio da semana, não tem semana livre, não senhor. Vai até a Venezuela jogar contra o Deportivo Lara, jogo quinta-feira. E se o Palmeiras tem boas lembranças do Sampaio Corrêa, o Corinthians tem ótimas lembranças quando pensa em venezuelanos
em especial o Deportivo Lara, né, Marina? Pois é, né? O Corinthians nunca na história perdeu para um time venezuelano. Então, a gente pega, por exemplo, o Deportivo Lara, o último confronto entre as duas equipes foi 7-2 pro Corinthians. Que beleza! Então, assim, e creio que não vai ter grande... Quando foi ainda isso? mais... Oi? Foi com o Carille, né? Foi em 2017? Eu acho que foi. Foi 2017. Foi Fase de Lembro grupos dessa da partida. Libertadores, se eu não me engano. Foi. Tanto que 7-2. muitos amigos meus, quando Que né, beleza. souberam no sorteio que iam pegar Deportivo Lara, comemoraram muito. Claro que não dá pra já dar como vencido ali, etc. Mas é o que o Theo falou do Palmeiras e Sampaio Corrêa, né? É o pé inteiro já, né? Já o pé inteiro, a mão, a o mão, já tá braço. tudo, né? Aliás, só fica um pezinho atrás. É isso. é Uns isso. dedos atrás, né? Exato. E, enfim, pra quem, como você disse, né, um tempo atrás, para quem gosta, né, é supersticioso e tal, eu gosto de retrospectos, eu acho que esse é muito positivo pro Corinthians, apesar de ter vencido no final de semana, mas não fez, né, um bom... Não bom convenceu. Jogo. Não convenceu, exato. Tem tudo para vencer, tanto na ida quanto na volta, aí não Também deve ter acho, grandes viu? problemas, não. E aí, Theo, a Marina é supersticiosa, gosta de números, supostas coincidências. E você, gosta ou não? Não, eu gosto bastante das escritas, né? Signo também, curte essas Signo eu paradas? não sou tão, Nem tanto, tão né? chegado Tá. assim. Mas histórico e retrospectos eu gosto. E a diferença do Deportivo Lara pro Sampaio Corrêa é que é um time estrangeiro, né? Então a gente não acompanha muito, não sabe como vai chegar o Deportivo Lara pro Não, duelo. E lembrando mas- também de toda a situação que passa a Venezuela, né, nesse momento, e é um time que até na competição teve alguns problemas, que não conseguia viajar. Vocês lembram que teve partida adiada e toda aquela história também? Não ou dá pra seja, chegar nem pra sair direito da Venezuela. A população Então tá tá complicado. sofrendo por conta de comida, tá sem luz, sem água. Situação tristíssima. E o Corinthians vai ter que encarar aí, vai ter que ver essa situação de perto, né? Só que alguns nomes foram trocados na lista, não vão ver essa situação. Por exemplo, o Gustavo Mosquito, que a gente começou falando Exato. aqui, que é o Gustavo Silva, não está na lista, nem Romero, nem Thiaguinho. Esses 3 nomes saíram, os 3 nomes que entraram: Júnior Urso, Regis e Matheus Jesus. Saldo positivo, hein? Porra. Melhorou bastante essa bem, lista aí. hein? Não Só o queria Júnior falar Urso aí nada. nessa lista já deu uma melhorada, o Regis também, né? E o Matheus Jesus, que deve fazer uma boa temporada pelo Corinthians, também eu gosto dele. Bom jogador, ainda mais pra compor elenco, né? Exato. Falando em elenco, Theo, o Corinthians não tem um vasto leque de opções na zaga e perde um zagueiro a princípio, né? O Manuel saiu com dores. Saiu com dores hoje no treinamento. Ele deixou o campo antes do treino acabar, sentou no cantinho ali, já Preocupa meio um pouquinho, manquitolando, levou a mão ao tornozelo. Preocupa um pouco justamente por isso que você falou. O Corinthians, além de ter problemas com a zaga titular, não tem tantas opções assim para substituir Manuel e Henrique, né? Aí surge um problema desse aí. E não são confiáveis, né? Assim, com todo respeito ao trabalho de todos, mas Até o momento, pelo Mas se menos. até o Manuel é contestado, É. imagina quem não tá jogando também. o Manuel, o Henrique não são tão confiáveis. A Exato. torcida não ama de paixão, né? Não à toa o Corinthians está de olho no Gil. O Pedro Henrique também não tá aquela belezura, né? Enfim, o Corinthians se preocupa aí o que fará na zaga. E a respeito desse treino, ou diga até, Não, eu ia falar em relação à lista tá, da pode Sul-Americana. Desculpa aí, voltando Imagina. um pouco. O Corinthians, se passar de fase, vai poder fazer mais 3 mudanças. E vale lembrar que tem 3 nomes aí que, enfim, Léo Santos, Sérgio Dias e Ângelo Arauz. Léo Santos está emprestado ao Fluminense. Então de enfeite, né, o nome. Arauz e Dias não são utilizados pelo Carille, mas os 3 continuam inscritos pelo Corinthians na Copa Sul-Americana. A tendência é que eles sejam substituídos aí se o Corinthians avançar às oitavas de final. Principalmente o Léo Santos, né? Sim. Que nem no Corinthians tá, mas tá jogando no Fluminense. Exato. Então Sempre bom pontuar, né? Pontuar, Sempre bom exato. pontuar. 3 nomes ali que estão de enfeite, não estão. O Léo Santos tá Fazem vindo nada. no Corinthians, o Arauz e o Sérgio Dias, né, nem estão jogando, nem nada. E ó, quem chega e pode preencher uma dessas vagas, mas não vai jogar, não. Perdi o meu gancho, porque o Everaldo já jogou, né? O Everaldo já jogou pela Sul-Americana, mas ele viu o treino, né? Assistiu o Ele treino viu, do olha aí. Corinthians. Aí, o EV. Que beleza, hein? Esse aí, É, maroto eu curti. dele, hein?
E aí, Márcio? Já ele- chegou? Tá pra assinar, né? Deve assinar hoje, né, o contrato com o Corinthians, essa novela que vem se estendendo aí nas últimas semanas, no último mês, ninguém aguenta mais. Tomara que hoje chegue ao fim, né, esse negócio aí. Mas ele acompanhou o treino hoje do Corinthians, que aconteceu hoje de manhã, mas não entrou, não treinou, nem Acho que fez nem nada. pode, né? Ainda tem vínculo, tem todo né? aqueles negócios lá, né? Burocracia atrasando aí o fechamento do negócio, o selamento de Everaldo e Corinthians. E o treino, Theo? Amanhã será treino fechado e a gente não tem nem ideia de time titular de hoje, né? Mas não deve ter Tanta mudança, né? novidade. A grande dúvida é ficar na questão do Love, Sim. na minha opinião, né? Devia ser titular, tá jogando Tem bola. que ser titular. Tá jogando muita bola, Exato. Love, pelo amor de Tanto Deus, na né? ponta quanto centralizado. Segundo atacante. Eu ainda defendo ele como centralizado. A gente discutiu isso aqui ontem. Uhum. Sou a favor dele ser titular como centroavante, mesmo com a boa fase do Gustavo. Acho que ele dá mais mobilidade, seria uma opção interessante aí para esse ataque do Corinthians que cria tão pouco, né? Mas sabe o que eu acho que pode virar que era um problema que pode virar uma solução? Diga. Tanto o Pedrinho quanto o Matheus Vital, eles vão para a seleção pré-olímpica, Exato. vai abrir uma vaguinha ali na direita. É verdade. Entende? Vai ser Aí deles, coloca com o certeza. Love ali na direita, Love e mais um no ataque. Love, Bocelli, Love e Gustavo, e aí já resolve. Mata Love e dois. Gustavo, né? O Bocelli tá meio complicado, mas a gente cita. Mas né? hoje ele fez um gol bonito no treino. Pô, E fez também um arremate ali de primeira. Se eu não me engano, foi gol também. Falta fazer no jogo, né? famosa leão de treino, Falta né? fazer no jogo. Leão de Treino é treino, jogo é jogo, né? Chega no jogo, aquela beleza, né? Bom, de um alvinegro pro outro, notícias do Santástico. Em o Santos, que ao contrário dos três rivais paulistas, né? O trio de ferro, o trio de aço, sei lá. O Santos não tem problemas, não tem jogos no meio da semana, mas tem muitos problemas extra-campo. Pra E variar, é incrível, né? Pra variar. É incrível como o Santos tem problema extra-campo. Não bastasse ter tomado uma goleada no final de semana, agora parece que vai ter impeachment no Santos, Theo. É isso? De Pois novo é. essa história? De novo, essa história a gente já Olha a havia carinha do adiantado Nossa senhora. a cara da fera aí. A gente já havia adiantado 1 ou 2 semanas atrás que as contas do Peixe haviam sido reprovadas, da gestão do Pérez, sobretudo, né? O Conselho reprovou as contas, fez um balanço financeiro e viu que não Tinha estava alguma muito coisa legal, tinha alguma estranha, coisa né? errada ali. Sem contar o dinheiro que o Santos vai receber com a venda do Rodrigo, né? Que taparia esse buraco pro Pérez, aí seria ótimo, né? Contar com esse dinheiro no balanço. Mas enfim, pro azar dele, eles não levaram em consideração. E agora 21 conselheiros querem que o Pérez não só seja destituído do cargo, como seja expulso do clube. Que beleza, hein? Ou seja, não vai Ser pisar mais lá, sócio né? do clube. Não. Banido. E a reunião Embora. acontece nessa quarta, certo? Nessa quarta-feira. Meu Exato. Deus do céu. É incrível, né, Marina? Porque o Santos tem apresentado um bom futebol, um Eu tenho uma desempenho raiva dentro disso. de campo, mas fora de campo é incrível. Não dá pra ter uma tranquilidade, porque é invariável. Semana sim, semana também tem, nem que seja um cisco. Pra mas falar tem que sobre. falar do fora de campo do Santos e é uma coisa Sempre muito envolve- grave, né? E sempre envolve o presidente do clube, E se né? a gente Muito for grave lembrar, assim, no ano passado, o Pérez foi eleito. Ele já estavam querendo tirá-lo no primeiro ano de mandato. Sim. Ele chegou aí em votação de colete à prova de balas, sabe? E agora ele não tem uma tranquilidade pro Sampaoli, Sim. pros jogadores. E mesmo assim eles estão desempenhando bem o papel deles dentro de campo. Dentro de né? campo, exato, né? Estão conseguindo transformar algumas coisas impossíveis dentro de campo possíveis, né? Claro que o final de semana foi uma Sim. exceção à regra, mas é difícil, né? Trabalhar assim, trabalhar bem. Ajudar não ajuda, né? Não, nossa, claro que Ajudar não. não De jeito ajuda. nenhum. Não, entre esse documento, né, que os conselheiros fizeram, tem 6 motivos pelos quais o José Exato. Carlos Pérez está sendo acusado. Você pode entrar lá no site e conferir. Mas entre eles estão venda de jogadores, que os valores estão meio ali, né? Estranho. Ali- Tem Esse Brian negócio- Ruiz, Zeca, a Exato. troca com Sacha. Tá meio tudo que ele isso. tá meio nebuloso, né? Também tem fraude no período de impeachment, que ele teve 3 pedidos ano passado, 3 ou 2. Tá bom ou quer mais, hein? Tem várias Pedir coisas música lá. já.
Meu Complicado, Deus do né? céu. E aí, não bastasse tudo isso, tem aquele suposto calote no Robinho, né? Uma dívida parcelada de 4 milhões em 24 parcelas, que já virou 5 milhões? Ah, que beleza, então, é isso mesmo também? Achei até Olha lá. engraçado. Não. Né? O Robinho, eles já entraram em acordo para pagar essa dívida aí que diz respeito Não, o salário Neymar tá atrasado, lançando direito ainda, de imagem, tudo mais. O acordo foi feito, acho que, se não me engano, em 2017. 17, Para é. dividir esses 4 milhões de reais em 24 parcelas. Passados 2 anos. Dois Não, aninhos aí, né, pior, pra pagar. passou um mês, o Santos pagou, foi em setembro de 2017. O Santos pagou a parcela de outubro e nunca mais. Que era Nunca outra mais. gestão, né? Vale lembrar que era outra gestão, não era do Juros, hoje do a dívida Pérez, já mas- passa os 5 milhões. É complicado, né? E aí? O Santos deu o sinal e depois não pagou É. o resto, né? Aí Praticamente. contas reprovadas, não tem dinheiro para pagar o Robinho, né? É claro. Que beleza, que situação, que aperreio o pessoal do interior deve falar lá. Que aperreio que o Santos tá vivendo, né? E ó, Pois é. também assim, pro torcedor Santos não ficar muito bravo com a gente, tem uma notícia que pode ser entendida como boa, né? Ao que Mal tudo menos. indica, o Carlos Sanches será convocado para a Copa América. Mas é aquela coisa, Má, copo cheio ou copo meio vazio? Porque, legal, né? Se tá sendo convocado é porque tá jogando bem. E aí o copo meio vazio, vai desfalcar. Exato, né? Não, então, a lista do Uruguai não saiu, a oficial. Ela vai sair só no dia 30, né? Mas o nosso setorista, o Lucas Musetti, apurou que o Sanches está nessa pré-lista, pelo menos, de 40 jogadores, né? E a gente vai conhecer só no dia 30. Tem o lado bom, que é isso que você falou, blá, 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 blá. Não concordo. O lado ruim é que, assim, ele vai ser um dos mais que vão desfalcar o Santos, possivelmente. A gente já tem outros nomes que estão Vamos lá. pré-convocados já. Aguilar, Cueva, Derlis e Soteldo já estão nas suas respectivas seleções pré-convocados. Não significa que eles vão ou não, né? Mas assim, é muito nome. E daí, 5 nomes, já pensou? Se Exato. contando com o Sanches. e daí tem esse negócio de desfalcar o Santos na volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético. E também o período da Copa América, tudo pode acontecer, né? Sim. A gente nunca sabe, né? E que olha só, pode lesionar, pode ser vendido. E desfalques importantes, né? Aguilar, titular. Tá, Cueva não, né? Cueva não, tudo bem. Cueva pode ir. não, vai. Derlis, pô, importante. Fez um grande Paulistão, Cueva tá sempre... não é, mas era para ser um desfalque importante. Deveria É. ser um desfalque importante, mas não é. No momento não O tá Derlis, Muito importante desfalque. Jogador que tá fazendo rodagem de elenco com o Soteldo. Outro jogador importante. E o Sanches, não precisa nem falar, que é muito importante. Então, problemas, né? Problema. Imagina, Mas- 5 jogadores a menos na rodagem do Santos, que já não é uma Já- rodagem de elenco fácil, né? É complicado, mas é o preço que se paga, né? O Santos escolheu montar uma espinha dorsal do elenco aí com base em Labanda. atletas estrangeiros. A que princípio, falar, né? o objetivo Porque- foi atingido porque são atletas que estão dando conta do recado e, consequentemente, acabam atraindo a atenção das Das respectivas seleções. E tudo tem um contraponto, né? Vai jogar bem aqui é convocado para a seleção. Não pode fazer Exato. o quê, né? Então é isso, a situação do Santos é complicada? É complicada, mas o Santos pelo menos está bem no Brasileirão, né? A gente pode dar exato. esse E valoriza o suspiro aí, time, né? os jogadores, É, etc. Sampaoli tá fazendo, tá tirando leite de pedra aí, então parabéns ao Sampaoli, mas que o Santos precisava se reorganizar fora de campo, precisa mesmo. Bom, antes da gente já encerrar a Gazeta Esportiva primeira edição, passadinha no Face, Mar, com você agora. Eu fui atendida, porque as Opa! pessoas mandaram Aê! comentário, tá? Muito Gazeta obrigada, gente. Esportiva, vai que, né? Manda uns emoji, É isso que aí aí. a Marina pode ler de repente, né? Exato. Chama a atenção dela. Ó, o Maurício Viana tá falando já da Copa do Brasil, lembrando que o Corinthians joga nessa quinta pela Copa Sul-Americana. Mas tá falando da Copa do Brasil, 2-0 contra o Flamengo. 2-0 contra o Flamengo, o jogo do Exato. Corinthians, né? O jogo Tá, do Corinthians, lá no ele Maracanã. também opina sobre... Ah, ele opinou sobre todos. Agora que eu vi Opa! aqui, ó, ótimo.
Vamos lá. Então ele falou 2-0, Copa do Brasil contra o Flamengo. Vai ganhar do São Paulo no Brasileirão, no Clássico de domingo, por 3-1. Tá. E vai ganhar do Deportivo Lara por 2-1, jogo que acontece nessa quinta-feira, 7h15 da noite. Essas são as opiniões do Maurício Viana, botando fé no timão aí. São Paulino ele não é, né? Não. Deu pra perceber que ele é corintiano e tá com fé. Tá achando que agora vai. Depois que ganhou de 2-0 do Atlético Paranaense, agora vai. Exato. Ó, o Ricardo Souza falando do São Paulo aqui, né? Os caras jogam e se machucam, não dá. São Paulo tá sendo uma mãe para esses caras que vivem no departamento médico. É aquela coisa, né? Porque a instituição fica numa sinuca de bico, né? Vou pegar um exemplo assim, o Lisieiro. O Lisieiro tem 21 anos. Ele tem uma dificuldade física. Vulgo, ele é de vidro, sabe? Ele tá sempre com um problema na coxa direita, na coxa esquerda, e agora reincidência de lesão no tornozelo. Mas ele é um bom prospecto, né? Sim, sim. De repente ele pode ser fortalecimento vendido, né? ali Um também, fortalecimento e tal. Mas, né, realmente não dá pra entender o DM do São Paulo tão cheio. Não é comum. Não é comum. Nesse momento da temporada, né? Ainda mais nesse momento da temporada. Não dá nem pra falar que o músculo tá desgastado, muitos jogos. Pô, pessoal, assim, quem jogou muito tá batendo 30 jogos. É um pouco demais pro começo do ano? É um pouco demais. Bastante. Mas, pô... É o calendário, né, velho? Não tem muito o que fazer tá acostumado também. a fazer 70? Exato. Mas o Ricardo Souza tá bravo aqui falando isso daí, dos caras do departamento médico. O Leonardo Gandolfo tá falando pra gente que esse Corinthians e Lara foi no ano passado. Ele lembrou que foi no ano passado. O Maurício Viana falando que a zaga do Corinthians vai ser Mendes e Gil. Mendes e Gil, ó. Prospecto, né? O Mendes tá pra estrear. Exato. Quem sabe um dia ele estreia. Ó, o Fabiano Alexandre, também falando da Copa do Brasil, falou: pelo que o Flamengo está jogando, se o Timão forçar, ganha no Maracanã. Flamengo em crise, essa daí tá aberto esse negócio. Forçar, né? Esse tem sido isso que não tá acontecendo, exato. Eu ia falar isso, achei rude, mas o Theo falou. O Vanderlei falando boa tarde, show de programa, muito obrigada aqui. Falando que o Palmeiras atropelou no final de semana e é verdade. Verdade, atropelou, passou o carro. O Paulo Santos falando, é hora de dar oportunidade ao atleta, em referência ao à nossa enquete, né, ao Brenner. Mas o Elinho merece uma chance. Mais tempo pro Elinho, então. Olha só. O Sampaoli voltou, gente. Eu não sei se ele tinha voltado porque eu tava meio fora aqui, né? Não, mas eu posso falar comigo, fazia tempo que eu não vi o Sampaoli. Comigo também. Buenas tardes, Sampa. Ó, ele falou assim, pessoal de dentro do Santos tentando tirar quem está fazendo certo. É aquela coisa, né? Se tem uma... Eu não sei o que é o certo e o que é o errado, mas se eu tenho uma certeza é que o Pérez ele tá governando numa situação muito complicada. A maioria é a oposição. Exato. Então é uma situação muito complicada de você ser o mandatário principal, sendo que a maioria é a oposição. Você tenta aprovar uma coisa, não consegue. Tem birra política. O Orlando Rolo, que era o vice, foi fazer curso da SWAT, não sei lá onde. Estados Unidos, você não pode assumir... Não, completamente normal. Eu sou vice do Santos, vou fazer um curso da SWAT. Beleza. Mais ou menos mas isso. O Pérez governa numa situação complicada, né? Exato. É o Sampaoli falando aí, né? Ó, a Simone mandando boa tarde, falando que o Guilherme cortou as madeixas. Cortou as madeixas. Olha lá. O Sampaoli também boa falando, tarde, seu hein? cabelo ficou hard assim. Ficou hard? O Sampaoli falando aqui. Ele gostou pelo jeito. Mudou, hein? Mudou bastante. Ó, e o João Dias falando, gostaria de saber sobre o Romero. Ainda tá treinando no Corinthians ou já foi embora? Tá treinando. Treinando, foi Corinthians cortado tá da pagando. lista, né, da Copa Sul-Americana aí, né? Foi cortado, não defende mais o Corinthians na competição, mas deve ser... Tá esperando imbróglios aí pra sair, contrato. né? Vai sair, vai sair. O Carille já disse que vai sair, agora é questão mesmo de contrato. Olha só. É prévia, hein, ó. Olha só o spoiler. Mas já que tá, né, ó. Tá bom, ó. Só mandando beijo pra todo mundo que participou aqui. A gente já respondeu tudo. E o São Paulo só fechou falando que ele tava trabalhando muito, ficou sem tempo, mas que ele voltou aqui. Obrigado, hein, Sampaio. E aí, ó, o resultado da nossa enquete. Ou tá mandando a gente embora, né? Não sei. Uma das duas. Eu acho que é a segunda opção. É a segunda opção. O Brenner foi mal aproveitado no São Paulo. 79% dos votos, sim. Tá aí, hein? Algum comentário extra, Theo? Não, né? Eu concordo. Tá de acordo com o que eu e a Má falamos. Brenner, acho que podia ter sido mais utilizado, mas de qualquer jeito, como não foi, tá certo em ser cedido ao Fluminense, vai ganhar rodagem, vai ter mais espaço para
para mostrar o futebol lá. E mesmo assim, acho que ele vai ser reserva lá, né? O Também ataque acho. do Pedro, Fluminense, Luciano, e o Ione. Ione. Tem bastante gente. São os 3 titulares. Acho que vai ser difícil ele tirar alguém ali, mas Quem vai sabe, ser né? opção. Com o Everaldo saindo, né? Uhum. Ô, Theo, te falar, foi um prazer, hein? Uma honra. Sempre Valeu. um prazer. Boa tarde. Amanhã estamos de volta. Ó, cavou o espaço já, hein, rapaz? Já está cavado. E aí, Má, valeu, hein? Ah, não, primeiro a enquete, né? Foi mal Não. aproveitado. Mais algum adendo? Não, só isso aí. Então, tá prazer, tudo certo. Prazer uma foi meu. honra. Eu volto na quinta. Volta Amanhã na eu vou deixar quinta. pro Theo aí. Eu não sei quando eu volto, mas um dia eu volto aí, tá? Boa tarde, Tá bom. Má. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Boa tarde, beijo, braço, tchau.